quando ele diz: de muitas formas e de muitas maneiras o Senhor tem nos falado. E aí naquela época ele diz: nesses últimos tempos o Senhor tem falado através do seu Filho. E nestes tempos, em 2026, nós poderemos dizer: o Senhor continua falando, e fala pela sua palavra, né? De maneira especial, a palavra de Deus é a voz de Deus falando de maneira específica, apresentando Jesus como Salvador, apresentando a orientação da palavra de Deus, os conselhos, os princípios, para que as nossas vidas possam ser norteadas pela orientação da palavra de Deus. Mas esse Deus também fala de maneira geral, né? Acabamos de cantar no hino que diz, né? A criação anuncia, a criação é a voz de Deus, anunciando a existência de um arquiteto e sábio construtor do universo. É isso que o universo testemunha: existe um Criador. Não é por acaso, mas de maneira especial a voz de Deus se dá hoje a nós pela sua palavra. Então vamos ouvir a voz do Senhor, pelo texto bíblico, a pregação que se segue. Então abra a sua Bíblia ou na projeção agora é só de um lado, né? Isso aí resolveu dormir, né? Já está dormindo no culto. Se tiver alguém dormindo igual o projetor já, né? Vai ficar apagadinho aí, então não durma não. Mas Ageu capítulos 1 e 2, nós ouviremos a mensagem do Senhor, tá? Nos diz assim a palavra do Senhor. Ageu, capítulo 1. Em 29 de agosto do segundo ano do reinado de Dario, o Senhor transmitiu esta mensagem por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Assim diz o Senhor dos exércitos: este povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então, o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu: por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. Assim diz o Senhor dos exércitos: vejam o que tem acontecido, ou o que tem acontecido em seu meio, ou com vocês. Agora, subam as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram este pouco para casa, eu o fiz desaparecer com um sopro. Por quê? Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos exércitos. Enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas, é por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheitas. Enviei uma seca sobre seus campos e sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as suas plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome e destruirá tudo o que vocês trabalharam para construir. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o remanescente do povo, obedeceram à mensagem do Senhor.
Quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor, seu Deus, tinha enviado, temeu o Senhor. Então Ageu, mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo esta mensagem do Senhor: estou com vocês, diz o Senhor. E o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e a todo o remanescente do povo. Começaram a trabalhar na casa de seu Deus, o Senhor dos Exércitos, em 21 de setembro do 2º ano do reinado de Dario. Então, em 17 de outubro deste mesmo ano, o Senhor transmitiu outra mensagem por meio do profeta Ageu. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao remanescente do povo: algum de vocês se lembra deste templo em sua antiga glória? Como ele lhes parece agora em comparação com o anterior? Deve parecer insignificante, mas assim diz o Senhor: seja forte, Zorobabel, seja forte, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, sejam fortes todos vocês que restam na terra, mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Meu espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca. Sacudirei todas as nações, e os tesouros das nações virão para este templo. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Em 18 de dezembro do 2º ano do reinado de Dario, o Senhor enviou esta mensagem ao profeta Ageu: assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunte aos sacerdotes sobre a lei. Se alguém levar em sua roupa a carne consagrada de um sacrifício, e se por acaso a roupa tocar num pão, num ensopado, em vinho, em azeite ou em qualquer outro tipo de alimento, este alimento também se tornará consagrado? Não, responderam os sacerdotes. Em seguida, Ageu perguntou: se alguém se tornar cerimonialmente impuro ao tocar num cadáver, e depois tocar num desses alimentos, o alimento ficará contaminado? Sim, responderam os sacerdotes. Então Ageu disse: é o que acontece com este povo e com esta nação, diz o Senhor. Tudo o que fazem e oferecem é contaminado por seu pecado. Vejam o que está acontecendo com vocês antes de começarem a lançar os alicerces do templo do Senhor. Quando esperavam uma colheita de 20 medidas, colhiam apenas 10. Quando esperavam tirar 50 medidas da prensa de uvas, tiravam apenas 20. Enviei ferrugem, mofo e granizo para destruir tudo o que vocês trabalharam para produzir. E, no entanto, vocês não voltaram para mim, diz o Senhor. Pense neste 18 de dezembro, o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor. Assim pensem bem. Eu lhes faço uma promessa agora, enquanto a semente ainda não está no celeiro, e as videiras, figueiras, romazeiras e oliveiras ainda não deram frutos, mas de hoje em diante eu os abençoarei.
Naquele mesmo dia, 18 de dezembro, o Senhor enviou mais uma mensagem a Ageu. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, que estou prestes a sacudir os céus e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder de reinos estrangeiros. Derrubarei os carros de guerra e seus condutores. Cavalos cairão e seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, honrarei você, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel. Farei que você seja como um anel de selar em meu dedo, diz o Senhor, pois eu o escolhi, eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Então, se você ainda não leu nenhum livro da Bíblia de uma única vez, hoje você acabou de ler, né? Na verdade, já pela terceira ou quarta vez, porque toda vez eu estou repetindo, né? Mas hoje, irmãos, nós vamos encerrar essa pequena série que nós começamos recentemente, quanto à mensagem dita pelo profeta Ageu para o povo de Israel, né? Eu vou ser bem breve na recapitulação do que já falamos, para que a gente conclua neste dia, tá? Nesta oportunidade, o livro como um todo, tá? Deixa eu me localizar aqui. Pronto. O povo de Israel, nós vimos aqui que a mensagem, ela é uma mensagem de juízo. É um Deus que está acertando contas com o povo, é um Deus que chama o povo, né, a refletir sobre as dificuldades em que o próprio povo está atravessando, e Deus dá os pingos nos is. Deus é claro o suficiente para eles e para nós que estamos lendo agora entender o porquê da dificuldade existente e tomando conta do povo. O povo planta, e a terra, a Bíblia vai dizer que essa é a terra que mana leite e mel, é uma terra fértil, uma terra produtiva. Então, eu tenho muito presente, né, em mim essa realidade de plantar, de colher, de lidar com o que foi plantado, né? Tem uma música que diz assim, né, o poeta fala de si mesmo e diz, eu tenho entranhado, né, no nariz o cheiro da flor do campo, né? Assim que ele vai se referir na poesia. Então, eu consigo vivenciar essa expectativa por parte desse povo, de lançar a semente, preparar a terra. Primeiro, se prepara o solo, vai arar o solo, vai, né, manusear, e pensando na ocasião do povo de Israel, isso se dava por meio de animais e arados que iriam fofar a terra, outros que vinham na sequência lançando a semente no solo, e a expectativa de quem planta sempre é colher bastante. Ninguém planta assim, olha, eu vou plantar um tanto aqui, mas o meu desejo é colher 10% da capacidade do plantio. Pelo contrário, todo mundo planta na esperança de colher 200%, né? Existe o 100% como possibilidade real, mas todo mundo espera mais, não é assim? É assim que funciona. A gente planta na expectativa do negócio realmente produzir. E alguns fatores são determinantes para essa produção. Primeiro é o solo. Um solo fértil vai proporcionar desenvolvimento natural dessa plantinha, dessa semente. Outro fator determinante é a chuva, a água. A água, no momento certo, na quantidade certa, vai proporcionar que o solo fértil forneça os nutrientes para essa planta e ela vai crescer. E aí, daí para frente, se não existir nenhum intempérie, como algumas pragas específicas, né, vai produzir e é certo. Então, o povo de Israel, ele lançava a semente, a expectativa de produção era alta, mas o resultado final era pífio. Era algo pequeno, era algo insignificante. Isso 1 ano, 2 anos, 3 anos, e isso cansa. E aí o texto não diz apenas que Deus era o causador da produção ruim no povo de Israel, na roça do povo de Israel, como Deus ainda diz o seguinte, né? Quando você colhia o pouco na roça,
e trazia para casa, eu dava um sopro e esse pouquinho sumia. A sensação era como receber salário e colocar num bolso furado. Desaparece, você não sabe para onde foi. E faz a conta, eu perdi dinheiro. Não é possível que eu perdi dinheiro. E já passou por isso? Ah, meu amigo, né? Não dá, parece que não dá. E os projetos, e a coisa não vai, e não alavanca. Essa situação que o povo diz, essa é a sensação do povo de Israel. O próprio Senhor é quem pode abençoar, é o próprio Senhor quem pode fazer prosperar, é o próprio Senhor quem é o dono da prata e do ouro. Esse Deus está olhando para o seu povo e está dizendo, eu estou causando problemas, dificuldade, eu estou enviando, nós acabamos de ler aqui, né, algumas pragas aqui, ele diz, eu estou enviando ferrugem, a ferrugem que ataca a planta, eu estou enviando as dificuldades, os problemas, e eu estou contra vocês. Você já imaginou? Aquele que pode ser a fonte de bênção, estar sendo a causa da maldição? Mas isso tem um porquê. Isso tem um porquê. E o porquê Deus responde também. Este povo, que é o meu povo, que eu formei, esta nação que é a minha nação, é a nação santa, essa nação que é propriedade peculiar para mim, diferente de todos os povos da terra, é através dessa nação que irei ainda alcançar cada família do mundo, é através dessa nação que eu serei conhecido em todo o universo. Esta nação está vivendo de acordo com seus próprios planejamentos. Essa nação não está priorizando aquilo que eu disse que deveria ser prioridade. Isso por quê? Porque o povo de Israel sai da Babilônia, do cativeiro babilônico, e há 17 anos o povo está na terra, e ainda não reconstruíram o templo do Senhor. Ainda não foi edificado o local em que adorava-se o Senhor, o local em que era oferecido sacrifícios ao Senhor. Isso deveria ser prioridade para o povo de Israel. E porque o povo há 17 anos não está vivendo as prioridades de Deus, Deus está trazendo sobre este povo as consequências que a aliança feita com ele lá atrás já prescrevia. Se obedecerem, se forem fiéis, se cumprirem o acordo, né, parte de vocês no acordo, eu vou abençoar, eu vou proteger, eu vou fazer abundar. Mas o povo não vivendo a escassez é consequência direta. E aí nós já passamos por tudo isso, mas a pergunta que eu faço nesta oportunidade, será que mudou para nós? Será que é diferente para nós hoje? Algumas coisas sim. Por exemplo, é diferente que nós não somos Israel. É diferente que nós não temos uma aliança com Deus que envolve terra, que envolve propriedade, localidade física, como o povo de Israel. É diferente porque nós não temos que oferecer sacrifícios de adoração ao Senhor através de animais. E é diferente um monte de detalhes. No entanto, muitas coisas é igual. Por exemplo, o mesmo Deus, que é o Deus de Israel nesse momento da história, é o mesmo Deus que é o nosso Deus hoje. Como disse, nós não somos Israel, mas a Bíblia se refere a nós como igreja e nos chama de nação santa, igual chama Israel. Chama povo de propriedade peculiar de Deus, igual chama Israel. Ou seja, o agir de Deus neste momento passa pela igreja, mas o agir de Deus também preserva princípios que são os seguintes: todo aquele que pertence ao povo de Deus deve viver do jeito como esse Deus espera que vivamos. Deve viver de forma santa, a transmitir neste mundo a santidade que vem do próprio Deus, pelo procedimento de vida. Este povo que é o povo de Deus deve amar a Deus de todo o coração. E este povo, de igual forma, assim como o povo de Israel, a igreja deve amar o próximo como ama a si mesmo. Então, algumas coisas, os princípios estruturais permanecem os mesmos.
E nós, como povo de Deus, precisamos também refletir, através daquilo que fazemos, o que é prioridade nas nossas vidas, deve ser o que é prioridade para o Senhor. E embora não tenhamos feito aliança com Deus, porque foi feita para o povo de Israel, o princípio de um Deus que abençoa quem é obediente aos princípios da palavra de Deus é a mesma coisa. Faça o que é correto, faça o que é certo, viva para agradar o Senhor, e as consequências positivas disso serão uma realidade sobre a sua vida. Agora viva para você mesmo, viva correndo atrás dos seus sonhos, dos seus projetos, e as coisas de Deus sempre por último. As coisas de Deus, né? A palavra de Deus nunca lê, oração nunca faz, na igreja vem quando dá, quando não tem nada que atrapalhe, não sobrou nada, então eu vou. Tudo se apresenta como um concorrente de estar juntos adorando o Senhor. Não honra o Senhor com as primícias dos seus bens. Não ensina os seus filhos a amar o Senhor. Não passa esse bastão de fé e conhecimento da parte de Deus. Olha, a sua situação lá na frente será deprimente. Será uma realidade o quê? Construída pelo que se fez ou que se deixou de fazer, e a consequência virá. Então, irmãos, o povo de Israel está aqui vivendo a consequência de não priorizar o que é prioridade para o Senhor. Mas o próprio Deus, Ele é maravilhoso, ao transmitir para o povo de Israel o seu compromisso. Deus não apenas diz, vocês estão pecando, seus miseráveis, não quero mais nada com vocês, mas Deus os leva a entender, fazendo assim, observe a sua vida. Olha a situação a qual vocês estão vivendo. Olha a dificuldade dia após dia na sua vida. Observe isso, analise isso. Deus está convidando o povo a uma autorreflexão. E Deus diz o seguinte, agora suba o bosque e corte madeira para construir a casa, para reconstruir o templo. Deus não abandona o povo na sua desobediência. Deus chama o povo ao arrependimento e diz, eu estou com vocês. Isso é maravilhoso. Você tem tido o costume de observar o que tem acontecido? Sabia que nós precisamos fazer isso? Faça uma leitura. Faça uma leitura constante. O que tem acontecido? Quais as circunstâncias estão sendo uma realidade na minha vida? Será que isso tem relação com obediência ou desobediência direta de algum princípio da palavra de Deus? Precisamos, irmãos. O apóstolo Paulo é quem nos incentiva a fazer isso a respeito da própria fé. Examinais para ver se de fato vocês estão na fé ou se estão enganados. Agora o que precisamos fazer é um exame não baseado, no que o DSM diz, o manual da psicologia. Nós precisamos fazer um exame não baseado no que a sua experiência diz, porque cada um aqui tem uma experiência de vida, onde foi criado, o contexto em que viveu. Então tem gente que vai bater no peito e vai concluir algumas questões, mas no fundo está baseado no quê? Na sua experiência. Vai dar com os burros na água. Esse autoexame, observe o que tem acontecido, esse convite que faço para que seja feito, use os critérios da palavra de Deus. Como que está a realidade da sua vida diante de um compromisso de servir a Deus como povo de Deus, como propriedade de Deus? Você tem refletido esse compromisso que deve refletir? Observe o que tem acontecido na sua vida. Lutas e dificuldades, meus irmãos, nós sempre vamos atravessar. Isso vai chegar um dia que nós não teremos mais lutas, mas nessa terra passaremos constantemente por lutas e problemas. Então não estou dizendo o seguinte, se está passando por luta, sinal de pecado e desobediência. Não é isso que eu estou falando.
mas a situação adversa de uma forma perene e constante deve acender uma luz vermelha para nós, no mínimo para nos levar a refletir. Isso tem relação com algo que tenho feito que desagrada o Senhor? Isso tem relação com a forma, talvez, possível, relapsa com que eu tenho vivido a vida cristã? Que esse é o ponto aqui do povo. Não é um povo preguiçoso, viu? De jeito nenhum. Um povo batalhador, que já arrumaram as suas casas. Eles plantam, não colhem, eles plantam de novo. Colhe pouco, eles plantam de novo. Povo diligente. Isso agrada a Deus. Mas o ponto aqui é que as coisas de Deus ficam para trás. Segundo. Terceiro lugar. Ah, não deu. Não deu de novo. Não deu. Como que está aí a situação? Observe. E aí nós observamos aqui que o Senhor é quem vai dizer para o povo, versículos 10 do capítulo 2, para os sacerdotes. O povo já está construindo, já está cavando, viu, Rony? O povo está aqui, uma ferramentona grandona, tá indo, está avançando. Chegou o dia de lançar os alicerces, e o povo está lá, voltaram, se voltaram para Deus. O versículo diz que já houve um arrependimento, já houve mãos à obra. Agora, o que é interessante aqui observarmos, irmãos, que eu quero explorar nessa oportunidade, é que não é suficiente apenas fazer o que precisa ser feito, é necessário fazer de forma correta. E o que eu estou me referindo? Não estou falando a estar no prumo e no nível, o baldrame aqui não é isso não. É necessário fazer o que precisa ser feito com a motivação correta, senão Deus não é louvado. Isso é maravilhoso nesse texto aqui. Então, em primeiro lugar, nós temos som, 1, 2, voltou? Então tá bom. Isso, sim, tá bom. Em primeiro lugar, eu quero desafiar os irmãos a observar no texto que o Senhor estabelece um referencial. Existe uma referência para essa avaliação. E o referencial é a lei do Senhor, é a palavra de Deus. Olha só o que o texto nos diz, versículo de número 11. Projeto 11 para nós, isso. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunte aos sacerdotes sobre a lei. O que é a lei? A palavra de Deus, especificamente os primeiros 5 livros da Bíblia. O acordo que Deus fez para com Israel. E é interessante aqui, que Deus fala para Ageu perguntar para quem entende da lei, para os sacerdotes. E ele vai fazer uma pergunta muito interessante. A pergunta que ele vai fazer é o seguinte: sacerdotes, quando se está oferecendo um sacrifício, uma oferta, um animal foi sacrificado para ser oferecido como oferta pelo perdão dos pecados. Ok. Essa oferta, segundo a lei, ela era santa, porque ela estava sendo separada e apresentada especificamente para o Senhor, certo? Então, os sacerdotes entendiam disso, e eu estou ampliando a explicação apenas para envolvimento do entendimento geral. Então, esta oferta que está sendo levada para o Senhor, ela é envolvida em um pano. Digamos que esse pano, ele resbalou, ele tocou, e ele vai dando alguns exemplos aqui, ele tocou em um objeto, em um pão, ele tocou em um azeite, um vinho, ou algum outro alimento. A pergunta é: aquele alimento que o pano que está com a oferta santa tocou, este alimento, esse objeto, ele é santificado? Agora ele está santo também porque tocou-se nele. Qual que é a resposta que o sacerdote vai dar? Aqui embaixo? Ou qual a resposta que você daria? Não. E a lei diz isso. Se tocar, não santifica.
E às vezes a gente fala, mas o que é isso? Né? Não estou entendendo. O princípio é simples, e nós entendemos muito bem ele. E ele se aplica a nós. Por exemplo, né, eu me recordo domingo passado. Domingo passado a irmã Devani falou, pastor, eu acho que eu estou com conjuntivite. É mesmo? Por quê? O olho está irritado, está vermelho. Tirou uma foto, né, mandou para mim, né? Estava bem envermelhado o olho, irritado. A enfermeira particular dela dizendo, é conjuntivite, mãe, é conjuntivite, né? Aí a dona Devani falou, e agora? Eu vou para a igreja? Isso domingo de tarde, né? Por quê? Qual que era a preocupação? Se for conjuntivite, eu posso passar para alguém. Porque é assim que acontece com vírus, com bactéria. Ela não veio, e não era conjuntivite também, né? Então, preservou-se, nos preservou e preservou-se. Então, qual que é o ponto aqui? Aquilo que, né, é ruim, nós entendemos que passa, mas hoje a senhora está com saúde, né? Se encontrar com alguém doente, a saúde passa para o outro? Não, não passa. Mas a doença pode passar. Então, esse princípio nós entendemos. O que a lei dizia era exatamente isso. Um objeto, né, uma oferta santificada não santifica um objeto. Mas uma contaminação acontece. Como, por exemplo, é a segunda pergunta que ele faz. Ele faz assim, digamos que alguém está cerimonialmente impuro. E o livro de Levítico vai dizer um monte de coisas que tornavam, por exemplo, uma pessoa impura. Impuro não significa contaminado, não significa, né, cheio de verme, cheio de bactéria, não é isso. Mas ela está inapropriada para estar no templo oferecendo sacrifícios e o serviço do Senhor. É isso que significa impuro. Está inapropriada. Então a lei dizia o seguinte, se você tocar em algum cadáver, morreu um animal e aquele animal precisa ser enterrado. Então você vai lidar com essa situação. Só que ao lidar com isso, qual que é o resultado? Você estará impuro até o final do dia. Você não pode ir ao templo, você não pode oferecer sacrifícios, porque você está cerimonialmente impuro. Em alguns casos precisava oferecer um sacrifício, tá, para a pureza, e depois então ele estaria apto a estar no serviço ao Senhor. E aí a lei dizia o seguinte, se este homem tocar em algum objeto, este objeto também estará cerimonialmente impuro. A santidade não se transfere, mas a impureza se transfere. Esse é o princípio. E quando o povo de Israel está ouvindo isso, está lidando com isso, o profeta Ageu faz, né, o povo lembrar de que essa situação é uma realidade para o povo. Porque Deus, diferente de mim, de você, não é aquele que olha apenas para o que está sendo feito. Deus olha para o coração e a condição moral e espiritual a qual nós nos encontramos. Então, o povo de Israel está fazendo o que Deus diz para fazer. Mas a santidade que existia no templo não era capaz de purificá-los. Mas o pecado existente, a desobediência continuada do povo de Israel, fazia com que aquele templo e o que eles estavam fazendo fosse impuro. Nós podemos observar alguns princípios bem interessantes disso. Disso o quê? Da importância de não apenas fazer, mas fazer da forma adequada. Porque não fazendo da forma adequada não é agradável para o Senhor. Tem vários princípios. Olha só, Jesus nos ensina o dever de amar o próximo, de ajudar o necessitado em suas necessidades. Não é verdade? Fazer isso é agradável a Deus? Sim e não. Fazer o quê? Acudir o necessitado em suas necessidades. Dar esmolas, vamos ser bem específicos, né? Pegando o texto aí, Fernanda, Mateus capítulo 6,
versículo 2. Ajudar alguém, estamos em obediência ao Senhor, ok. Mas essa obediência resulta em adoração a Deus? Pode ser que não. Por quê? Porque o texto nos diz assim, ó. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas, que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos outros. Olha aqui, está ajudando, mas está dizendo o seguinte: espera aí, gente, espera aí que eu vou dar uma ajuda para o Rodrigo. Ô Rodrigo, vem aqui na frente. Eu sei que você está passando por uns apertos, vem aqui, eu vou te dar uma ajuda. Todo mundo vendo, fazendo para ser visto. Deus diz o seguinte: eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Do que? O aplauso dos homens. Faz mesmo, hein? Aquele ali é bom, aquele ali ajuda, aquele ali é generoso. Esse é o louvor recebido, e Deus diz: só vai receber o que já recebeu, porque Deus não se agrada disso. Jesus nos ensina a orar, ninguém tem dúvida disso, mas podemos orar, fazer o que Deus manda e ainda não estar adorando o Senhor. Como assim? Olha só, versículo 6, versículo 5, capítulo 6, versículo 5, Fernanda. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público, e nas sinagogas e nas esquinas, vai nas esquinas para orar, onde todos possam vê-los. Esse é um homem de oração, essa é uma mulher de oração, mas está orando na onde? Sempre nas esquinas, sempre nas sinagogas, onde está cheio, né? Não orava na sinagoga não, quando não tinha ninguém, é sempre quando estava cheio. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Estão fazendo o que Deus manda, mas a forma de fazer condena. A forma de fazer, conclui-se que o que é feito não é aceitável para Deus. Aí você diz: eu não vou nas esquinas, estou fora, e nem gosto de orar no público. É verdade, amém. Mas hoje isso daqui é uma grande esquina e uma grande sinagoga cheia. Porque tem gente, tudo que vai fazer, posta que está fazendo. Lendo o livro fulano das quantas. Amém. Leia. Mas eu me pergunto, por que você está falando que está lendo? Para quê? Concluído, não sei o quê. Percebe aqui que às vezes, irmãos, eu não estou querendo julgar cada situação, mas eu estou querendo pegar o princípio. Se for para os homens verem, verão. E a gente vê mesmo, não vê? Claro que vê. Mas Deus diz: eu não recebo, você já recebeu o seu galardão. Jejum, do mesmo jeito, versículo 16, olha só. Deus nos ensina o jejum? Ensina. Mas o jejum pode ser terrivelmente errado. Quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. O que acontece, fulano? Que essa cara? Não, é que eu já estou há 12 horas em jejum e consagração a Deus. Não valeu de nada. Valeu de nada. Porque está fazendo para os outros ver. Então, esse princípio de que não apenas precisa ser feito, mas ser feito com a motivação correta, é o que Deus está dizendo aqui para o povo. Ser feito, não apenas, a motivação, mas os propósitos. Aqui o princípio é, o povo está fazendo, o povo está mexendo no concreto, na ferragem, Vamos usar a nossa construção atual. Mas o coração não está consagrado a Deus. O propósito ainda não é de fazer como a expressão de obediência e louvor ao Senhor. Por isso que Deus está dizendo. E Deus está aqui, aproveitando essa obediência, essa mãos à obra, para alinhar agora o interior e chamá-los a fazer o que é correto, a lembra quando vocês plantavam? Deixa eu fazer um acordo aqui, a semente não está no celeiro ainda, está lá na roça lá.
As videiras, as figueiras, as azeitonas não produziu nada ainda. Mas daqui em diante, porque está existindo alinhamento com o externo, o que está sendo feito, o que as nossas mãos fazem, e com o interno, o que o nosso coração pensa. Deus está dizendo, eu vou abençoar. Eu vou abençoar. O ponto aqui, irmãos, é que o pecado invalida a realização da obra. O pecado invalida a realização da obra. Até pode ser feito, mas o pecado mancha, macula, estraga. Deus não é adorado, a igreja não é edificada, mas foi feito. Mas o pecado no coração contamina essa oferta ao Senhor. Quantos maridos não está sendo ouvido por Deus? Pode orar. Deus diz, não estou ouvindo, o ouvido está tapado. Por quê? Porque está em pecado, em desobediência. Olha só, 1 Pedro 3,7, para a gente fechar essas ilustrações do princípio aqui. Da mesma forma, vocês, maridos, honrem sua esposa. Como que honra a esposa? Sejam compreensíveis no convívio. Pois, ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva da vida concedida por Deus. Como que honra? Tratem-na da maneira correta. Por quê? Para quê? Para que nada atrapalhe suas orações. Atualizado vai dizer, para que nada interrompa as suas orações. Deus pode estar com os ouvidos tapados para com alguns maridos, por causa da forma grossa, truculenta e rude com que tem tratado as suas esposas, sem perceber às vezes, e às vezes percebendo, sem considerá-la como parte mais frágil, sem viver a vida comum do lar. Qual que é o princípio aqui? É que o pecado contamina aquilo que nós fazemos. E aqui está o povo de Israel, irmãos, vivendo essa realidade. Um povo que sabe muito bem a distinção entre o puro e o impuro. Deus havia estabelecido isso pelas normas da lei, como já vem dizendo. E nós olhamos para tudo isso, precisamos nos perguntar, o que temos feito? Será que temos feito para o Senhor? Será que temos feito com outro objetivo? O engrandecimento, o reconhecimento, o aplauso, o like, os seguidores, Isso tudo é moderno, Louvor dos homens. Nós precisamos sondar os nossos corações e alinhar as nossas motivações com aquilo que fazemos para o Senhor. Pensando um pouquinho sobre isso e caminhando para a nossa conclusão. Eu disse que fica evidente, quando Deus vai tocar nesse assunto, que assunto? Está fazendo, mas vocês estão contaminando o templo. Deus vai estabelecer um referencial, e o referencial é a palavra, quando ele diz, pergunte aos sacerdotes sobre a lei. A pergunta que eu faço é a seguinte, o que define para você, na prática, o que define para você o certo do errado? É a palavra de Deus, que é a referência para dizer isso é certo, isso é errado, ou são as circunstâncias? O contexto, o momento, a sua experiência de vida, seus preconceitos, os conceitos estabelecidos pela cultura a qual nós crescemos ali. O que determina para você, isso é certo, e o que determina para você, isso é errado? Às vezes nós podemos estar fazendo algo que julgamos ser correto, mas ser errado. Por quê? Porque a sua referência para basear-se não tem sido a palavra de Deus. E essa questão da motivação precisar ser a correta, não é eu que invento isso.
Não é nenhum aí que já passou por esse mundo que disse isso. Sabe quem disse isso? O próprio Deus. Então não é só fazer, mas é fazer correto. É fazer para a glória de Deus. É fazer de forma que o Senhor seja adorado. Então, quando nós fazemos para Deus, para a glória de Deus, com a motivação correta, a pergunta que eu faço: o que tem sido feito? Será que precisaria ser feito de forma diferente? A forma como você tem feito e vivido, realizada a obra do Senhor, sendo exclusivamente para Deus, com a motivação correta, vinda da palavra de Deus, alguma coisa precisaria mudar? Ou está tudo bem? Pense nisso. Alguns ajustes como expressão de obediência ao Senhor, precisa mudar? Faça. Você tem avaliado a sua vida à luz da palavra? Ou apenas você tem se comparado com outras pessoas? Porque isso é muito comum. Ao invés de nos avaliarmos com a palavra de Deus, a gente nos avalia com os outros, com as outras pessoas. E aí a gente segue. Estou mais ou menos bem aqui. Ou então, eu tenho que melhorar. Por quê? Porque olha o fulano. Não, irmãos, não é os outros. É a palavra de Deus. É o que a Bíblia diz. Se você tivesse na seguinte situação, se você fizesse o que você faz, sem ninguém poder ver, sem ninguém assisti-lo, sem ninguém estar ali para observar, a pergunta que eu faço: você continuaria fazendo isso? Fazendo da mesma forma? Ou se não tem o público, já muda-se? Nós precisamos não apenas fazer, mas fazer correto. Deus não apenas quer mãos ocupadas. O povo está construindo, não está? As mãos estão ocupadas. Deus não quer apenas mãos ocupadas. Deus quer corações consagrados, rendidos, entregues, sem estar preso a alguma amarra, e fazer para a glória de Deus. Aí Deus, sabe o que Deus diz para o povo de Israel? A partir de agora, eu vou abençoá-los. A partir de agora, a roça vai produzir. O bolso, estou usando aqui o texto, o bolso vai ser passado a costura, não vai ser furado mais, para perder tudo. Faça o que é correto. E as consequências boas é uma garantia por parte de Deus. Estou dizendo que Deus vai derramar riqueza e prosperidade. Não estou dizendo isso não. Ele que é o dono do ouro e da prata, se Ele quiser fazer, Ele faz. Mas eu estou dizendo que às vezes nós estamos em situações complicadas. É porque estamos desajustados entre aquilo que fazemos, às vezes nem estamos fazendo, ou se estamos fazendo, o nosso coração não está alinhado. Observai como está. Nós vamos orar neste momento, agradecer ao Senhor. Cadê a nosso pianista? Não tem problema, pode ir. Eu só gostaria de dizer o seguinte: pode fechar o seu olho, curvar sua cabeça. Eu gostaria de dizer que fazer precisa ser feito. Fazer de forma correta precisa ser feito. Mas antes de começar a fazer, nós precisamos de entendimento. Nós precisamos de capacitação. E Deus não cobra ninguém para fazer algo sem antes capacitar para fazer. Deus não cobra. Deus não pede que alguém obedeça a palavra dele se essa pessoa não tiver o Espírito Santo dele, que é quem capacita. Deus não pede. Deus não exige obediência daquele que está morto no seu pecado. Primeiro Deus dá vida. Primeiro Deus salva. Primeiro Deus
traz para perto de si. Deus tira do reino das trevas e traz para o reino da luz. E agora Deus diz para essa pessoa, para esse homem, para essa mulher, para esse garoto, para essa moça. Deus diz o seguinte: ande de acordo com o que eu determinei na minha palavra. Que a sua vida possa evidenciar que eu sou sua prioridade. Que eu tenho o espaço do seu coração, a totalidade do seu coração. E aí depois Deus vai nos convidar a refletir se o que temos feito está correto, se precisa ser ajustado. Então hoje nós temos aqui apenas os dois públicos possíveis. Quem está fazendo para o Senhor, e aí esse grupo precisa refletir no seguinte: tenho feito correto? Será que pecados, será que situações que desagradam o Senhor têm atrapalhado a minha vida e o meu fazer? Esse grupo precisa refletir nisso. O grupo que pertence ao Senhor precisa refletir se as motivações estão corretas. Faça isso, reflita. Olha para esse texto que lemos. O povo está em desobediência, está sofrendo. Você precisa ajustar algo na sua vida, alinhar com um referencial que é a palavra de Deus. Faça isso. Mas o outro público possível pode ser talvez presente entre nós, que é o público que precisa de capacitação, de entendimento, de força, de poder, para começar a fazer. E isso também é oferecido nessa noite, de graça, porque a salvação e o Espírito Santo não está condicionado a nada que possamos fazer, comprar, manipular, mas apenas ao agir de Deus, mediante arrependimento, confissão, entrega, fé. Se for essa a sua realidade, o meu desafio é: faça isso, se volte para o Senhor, clame pelo Senhor, e Ele vai te capacitar para fazer o que agrada a Ele. Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos, e nós oramos pela tua palavra que nos chama a um compromisso verdadeiro com o Senhor. Nós te agradecemos por isso, ó Pai. Nós queremos que o Senhor nos ajude a refletir, a olhar as circunstâncias e nos perguntar se isso não tem relação com princípios de obediência e desobediência que talvez possamos estar negligenciando. Nos abençoe. Que possamos ser um povo zeloso para o Senhor, obediente, que prioriza o Senhor acima de qualquer outra coisa. Nos capacite para isso. Nos dê uma boa semana de paz, de proteção e de serviço ao Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.